Olá, pessoal. Muito bom dia a todo mundo. Bem-vindos a mais um webinar aqui da CLDIB. Pessoal, a gente deu aqui 5 minutinhos para dar tempo de todo mundo chegar, todo mundo logar aqui com a gente, estar presente aqui hoje. Obrigada pela presença de todo mundo. E hoje, nosso webinar vai trazer um tema bem importante, bem interessante, né, que é a otimização de resultados através aí das integrações, tudo isso sendo feito de uma forma estratégica, né, utilizando o Cial 360, tanto nas suas versões Credit ou Supplier, né, então hoje a gente vai ter cases aí para as duas frentes, né, para as áreas de crédito, para as áreas de compra. Inclusive, para quem está aqui hoje com a gente e ainda não tem o Cial 360, tem um QR Code aqui na tela, vocês podem abrir, já podem conhecer um pouquinho mais do Cial 360. Para quem já é cliente nosso, para quem já tem aqui acesso ao Cial 360, a gente vai trazer várias novidades aqui e várias dicas para compartilhar também com vocês em como otimizar o processo aqui do dia a dia. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Então, me apresentando aqui rapidamente para vocês. Eu sou a Daniele Marques, estou à frente aqui do time de Customer Success no nosso escritório Brasil. E eu sou uma grande entusiasta aqui das integrações, né? Então, não por acaso é o que está citado aqui como a minha feature favorita no Cial 360, né? Em especial, a integração ali com o Google Sheets, que hoje é a nossa integração ali mais simples de ser construída, de ser implementada, né? Mais ágil e que principalmente ali não depende de um conhecimento técnico muito profundo, né? Uma integração super bacana e que já traz ali ganhos imensos para os times que atuam com o Cial 360. Pessoal, para a nossa rodada de hoje, é importante também dizer que a gente vai fazer toda a nossa apresentação, a nossa demonstração aqui da plataforma, e que ao final a gente vai ter um espaço aberto também para perguntas, né? Então tem o nosso Q&A, fiquem super à vontade aí para mandar qualquer dúvida, qualquer assunto que queiram discutir aqui também. No finalzinho, a gente vai ter esses minutos reservados para esse bate-papo, tá joia? Maravilha, pessoal. Então, vamos avançando aqui na nossa rodada de hoje, que, como de costume, já a gente começa aí trazendo um pouquinho de contexto, né, um pouquinho de estudos para embasar um pouco essa nossa conversa. E o nosso ponto de partida hoje vão ser dois estudos aqui que eu trago com o Gartner e com o Actioner como fontes principais. O primeiro deles diz assim, ó, que a cada ano as empresas perdem uma média de 9,7 milhões de dólares devido ali a uma má qualidade de dados utilizados em suas decisões. Além disso, 78% dos executivos eles têm dificuldade para reunir, né? Guardem essa palavra aqui, para reunir e utilizar dados em uma tomada de decisão. Né? E quando a gente fala ali de integrações, isso vem muito de encontro com esse cenário, né? Para sanar principalmente essa dificuldade em reunir dados e de se construir uma base sólida, né, com dados confiáveis que embasem ali uma decisão estratégica. E pensando nesse cenário, né, a gente vai trazer aqui também 4 principais benefícios de se usar uma integração dentro de um processo de análise. O primeiro deles, aqui sem dúvidas, é a eficiência e produtividade da operação. Né? Uma vez que a gente maximiza essa eficiência, né, automatizando tarefas, otimizando processos, né, isso provém à empresa a capacidade de realizar muito mais atividades em menos tempo. Né? Então, aquele analista que está ali no dia a dia, garimpando informações, né, garimpando dados em diversos sistemas, isso quando a gente trabalha com uma integração,
a gente consegue reduzir muito esse trabalho manual, esse tempo gasto ali em garimpar essas informações, né, e isso com certeza libera muito mais tempo ali para se ter uma frente um pouco mais estratégica. Em segundo lugar aqui, a precisão de dados, né, então, com certeza trazendo ali uma robustez maior para esses dados analisados, a gente garante uma coerência na atualização e isso proporciona principalmente uma base muito mais sólida e confiável, né, que é algo ali essencial para uma tomada de decisão. Pessoal, esse é um ponto que a gente costuma reforçar muito com os nossos clientes, principalmente, né? Porque a gente diz o seguinte, né? Que tão importante quanto o dado de mercado que está ali disponível sobre uma determinada empresa são os dados internos, né? Isso é tão importante quanto. Então, aquele relacionamento que a sua empresa já construiu com um determinado cliente ou fornecedor, né, todo esse histórico que se tem dentro de casa normalmente, são informações tão relevantes quanto, né, e quando a gente consegue unir esses dois mundos, né, o mundo ideal de cada uma dessas frentes, a gente é capaz também de construir essa base mais sólida e mais completa aqui para embasar a nossa decisão. Um terceiro ponto também é a redução de custos, né? Então, obviamente, né, voltando ali naquele analista que está lá garimpando informação em silos, né, em vários sistemas diferentes, uma vez que a gente reduz a necessidade ali de tarefas manuais, é possível poupar recursos e principalmente, né, é possível realocar esses recursos para atividades aí mais estratégicas, e para o ganho de eficiência também, tudo isso para impulsionar o crescimento da empresa. E, por fim, né, e não menos importante, quando você trabalha com um sistema ali integrado, né, tendo essa colaboração de diversas fontes, isso incentiva muito, estimula essa colaboração entre departamentos, né. Então, essa cooperação entre as equipes também otimiza e traz uma eficiência maior na operação, liberando, assim, todo o potencial de inovação e de criatividade para toda a empresa. Pessoal, e tendo todos esses pontos em mente, né, todos esses benefícios, isso nos leva diretamente a pensar em alguns desafios, né? Quais são os desafios mais recorrentes que a gente vê no dia a dia, tanto ali numa frente, né, de um time de compras, quanto numa área de crédito, né? E tudo isso vem muito de encontro com esses desafios, né, e nessas soluções para o dia a dia. Né, então hoje, como eu comentei, a gente vai ter, demonstração e cases aqui para as 2 frentes, né, então começando um pouquinho aqui pelos cases de compras, né, o que que a gente tem visto aí de forma recorrente com os nossos clientes, né. Muitas vezes, um dos maiores desafios dessa área de compras vai ser ali lidar e mitigar riscos com problemas na cadeia de suprimentos como um todo, né. Então, principalmente quando a gente pensa ali, numa indústria, numa linha de produção, né, que normalmente possuem ali lead times muito bem definidos, né, aquela necessidade de se ter o produto correto no tempo correto, para que a sua linha de produção possa operar, né, dentro do planejado, né, então a gente não pode ter ali uma linha de produção em que, poxa, faltou uma matéria-prima importante, ou faltou que não seja uma matéria-prima, mas que seja ali algum insumo que vai ser utilizado na limpeza da máquina na hora de um setup que vai garantir a qualidade do produto ali no final, né, tudo isso são itens muito importantes que precisam de uma análise profunda e principalmente precisam de fornecedores que sejam ali confiáveis e que tenham uma solidez operacional para arcar com toda essa cadeia.
O segundo ponto aqui, esse onboarding não padronizado, né? Então, o próprio fato de não se ter ali uma esteira de avaliação para esses fornecedores, né? Seja ali no momento de homologação desse fornecedor, quais os canais que vão ser utilizados, tanto para coleta de documentos, né, quanto para a avaliação em si, a configuração das políticas internas da empresa necessárias para fazer a avaliação desse fornecedor, né? Esse também é um desafio grande que as empresas enfrentam. Em terceiro lugar aqui, o cumprimento normativo, né? Então, a gente sabe que não basta somente você ter ali um fornecedor que vai te entregar o produto tecnicamente mais adequado para aquela produção ou para aquela aplicação específica. A gente precisa também se certificar, né, de que essa empresa atende ali diversas normas, né, que ela está ali dentro, operando de forma legal, que ela está, por exemplo, de acordo com questões de compliance, de ESG, né? Então, tudo isso influencia também nesse momento de análise. E, principalmente, né, todo esse processo, ele precisa ser rápido, né? A gente não espera ter um SLA muito longo num cenário ali de avaliação de fornecedores, né? Então, consolidando todas esses desafios do dia a dia, né? Onde a gente entra também com essas propostas de integração e de um processo muito mais estratégico e organizado, né? Estruturado. Virando um pouquinho para frente de crédito, né? Quais os desafios que a gente costuma ver aí com mais frequência, né? Nas áreas de crédito é muito comum, né? Claro que é um dos principais objetivos, né? Que é mitigar o risco de atrasos em pagamentos, né? Então, cada vez mais se quer reduzir a inadimplência de clientes. O segundo ponto aqui, a comunicação com o time comercial, que inclusive foi um ponto que a gente deu muito destaque no nosso último webinar, né, de como melhorar essa comunicação com o time comercial, que é basicamente a base, né, desse relacionamento, né, das demandas que chegam ali para o time de crédito. Então, como administrar esses pedidos, como ter ali um processo bem estruturado para essa comunicação fluir bem, né? O terceiro ponto aqui, a morosidade no processo, né? Então, da mesma forma ali que uma área de suprimentos, né, uma área de crédito, ainda mais precisa de SLAs rápidos, né? Precisa aí de que as análises de crédito ocorram de forma rápida, né? Ainda mais quando você está ali no momento de negociação com um cliente, não há espaço realmente para um processo de análise muito extenso, né, que possa prejudicar de alguma forma uma negociação. E, por fim, aqui também um item comum, né, é a complexidade e o trabalho manual. Então, de novo, né, voltando naquele de capturar os dados em silos, capturar os dados em sistemas ali pulverizados na empresa, isso traz também uma morosidade no processo, né, e um certo desperdício até de recurso na hora de ter que coletar essas informações pulverizadas. Né? E é pensando em tudo isso, pessoal, pensando nessas dores das áreas de compra, das áreas de crédito, né? Pensando nos benefícios que a gente tem a trazer, esse é o nosso foco. Hoje, esse é o nosso foco tanto do CIAL 360, como da CIAL-DIB como um todo, né, que é o quê? Ajudar as empresas a tomar decisões mais inteligentes e mais rápidas também, né, utilizando dados, e cada vez mais, né, dados mais confiáveis e mais completos possível. Aqui vale o lembrete também, né, vale o reforço de que quando falamos da CIAL-DIB, a gente está falando da maior base de dados do mundo, né, de dados comerciais do mundo, e só destacando alguns pontos aqui, a nossa base conta hoje com mais de 500 milhões de registros de empresas, né, a nível global.
sendo aí distribuídas em mais de 250 mercados ao redor do mundo, mais de 200 milhões aí de experiências de pagamento, né, registradas também em nosso banco de dados, e tudo isso acontecendo aí com mais de 2 bilhões de atualizações anuais, né, de insights sobre riscos e insights aí de terceiros. Tá? Então, tudo isso, um, um volume muito bacana e muito importante de dados que estão aí disponíveis para embasar as nossas decisões. E vamos lá, né? Voltando um pouquinho ali para a gente começar a aprofundar um pouco mais nesses desafios, né? Vamos pegar um pouquinho ali a área de compras, né? E esses desafios do dia a dia. Como que a gente vê, principalmente, a resolução desses pontos, né? Para mitigar problemas na cadeia de suprimentos, então, como eu comentei anteriormente, é necessário, então, uma análise de risco muito bem estruturada, né, que seja capaz de olhar não somente para as questões técnicas associadas, né, ao produto que está sendo adquirido, mas que também olhe para capacidade financeira dessa empresa, né, para a saúde dessa empresa como um todo, que olhe se essa empresa, por exemplo, ela tem ali algum apontamento no âmbito de compliance, por exemplo, se ela está envolvida em algum escândalo, em corrupção, em questões ambientais ou trabalhistas, né, que podem e vão comprometer a minha reputação caso eu me relacione com essas empresas, né? Então tem toda uma frente de análise aqui que precisa ser coberta. No caso ali do onboarding não padronizado, né, quando a gente fala do CIAL 360, criando essa esteira de análise com esses fornecedores, você tem esse padrão de análise, né, você tem essa esteira padronizada e você tem também a segurança desse processo done right, né, que é o fato de que toda empresa que está dentro da nossa base de dados, né, através ali do DUNS Number, ele é uma padronização da, do perfil dessa empresa, né, das análises de risco dessa empresa, e isso fica nesse banco de dados global também. Cumprimento normativo, né? Então, novamente, dentro dessa nossa esteira, sendo estruturada ali com inclusão de questionários, seja para serem respondidos diretamente pelo fornecedor ou com inputs internos também, com documentação desse fornecedor, e também com recursos de análise de compliance, né, e também de ESG, para trazer essa cobertura, tanto na frente de certidões, como reputacional, né, também incluso na plataforma, e fazendo tudo isso, né, nesse motor de decisão que vai garantir um SLA padronizado e mais reduzido, com um processo mais ágil. E tudo isso, pessoal, vamos pensar um pouquinho agora no prático, né? Vamos ver isso na prática agora na plataforma. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do CIAL 360, porque eu quero mostrar na prática como que funciona todos esses recursos, né? E como que a gente pode promover essa automatização de processos e como que a gente pode fazer o uso dessas integrações para facilitar esse processo de análise como um todo. Só um minutinho aqui, uma aguinha. Pronto. Já estou compartilhando com vocês, pessoal, a minha tela aqui do CL 360. E para quem já é nosso cliente, né, para quem já conhece a plataforma, pode estar se perguntando aqui sobre um layout um pouquinho diferente, né? E sim, a plataforma está passando por uma mudança muito positiva aqui, visando trazer uma experiência de usuário mais agradável, então um layout mais amigável e com certeza novos recursos também, que eu não posso dar spoilers ainda, mas que logo mais vão estar disponíveis na plataforma também. Tá? Então, a partir dessa semana, todos os nossos clientes já passam a ter esse novo layout aqui para interação.
Então, fazendo um overview bem rápido, pessoal, dessa telinha, principalmente para quem ainda não conhece o CIAL 360, a gente está na nossa página inicial, né, do sistema, e logo aqui na página inicial mesmo, a gente já tem acesso aos nossos dashboards, que trazem essa visão gerencial das decisões que estão sendo tomadas aqui na minha plataforma, né? Então, eu já consigo, de forma rápida, ter a visualização de quantas decisões, né, que eu já concluí, qual que é o meu índice de aprovação e de rejeição nessas decisões, quantas empresas, né, que eu já avaliei, qual que é a média aqui no score de risco dessas empresas, né, e qual é o status atual daquilo que eu tenho em aberto, daquilo que já foi aprovado ou rejeitado, né? E mais algumas informações aqui, como a distribuição dessas análises, né, por região, né, por país, e também por indústria, né, por mercado que essas empresas fazem parte. Para a gente fazer uma análise, né, eu vou pegar o exemplo aqui de uma empresa e vou entrar na nossa parte de configurações, né? Eu não vou detalhar muito essa parte, né? Que aqui basicamente é onde a gente constrói todos esses workflows dentro da plataforma, mas eu quero mostrar para vocês aqui quando a gente tem um segmento de avaliação de fornecedores, uma das formas de eu facilitar esse ingresso do meu fornecedor na minha esteira de análise é através do link público, né? Então, a gente tem 4 novas formas de se fazer um convite para que um fornecedor entre na minha esteira de avaliação, né? Então, eu tenho como compartilhar um link com esse fornecedor, eu vou usar esse como um exemplo, e esse link, ele já abre para esse fornecedor um portal em que ele pode já ter acesso às informações da empresa, né, com esse convite. Isso é um texto personalizável, né, as imagens também são personalizadas. E uma vez que ele concorda em entrar nessa avaliação, através ali do processo DANS Right, né, se ele já tem se ele sabe qual é o DANS number dele ou não, ele vai fazendo o cadastro e já vai cair na sua esteira de avaliação. Então, é uma forma muito simples e muito fácil de se fazer o convite para um novo fornecedor, né? Além dessa opção, a gente tem também outras 4 formas, né, sendo uma delas um próprio QR Code, né, que pode ser utilizado para fazer esse convite. Posso enviar diretamente um e-mail para esse fornecedor ou também posso deixar aqui através de código, né, disponível no meu website, né, um convite para que o ingresso desse fornecedor ocorra, né? Lembrando aqui, pessoal, que existem diversos casos de uso, né, quando a gente fala nesse universo de homologação de fornecedores, e inclusive há a possibilidade de se construir fluxos em que o próprio fornecedor ali ele tem a responsabilidade de arcar pelo custo dos relatórios, né? Então, essa é uma modalidade que também existe aqui na CLDIB. Então, feito o ingresso, né, o fornecedor entrando na nossa esteira, vou fazer uma simulação aqui por dentro da plataforma de como que a gente vai rodar aqui uma decisão. Vou pegar aqui nas minhas decisões. Joia, vamos abrir aqui uma decisão que eu rodei um pouquinho antes de entrar aqui na nossa rodada de hoje. E basicamente, pessoal, dentro dessa decisão, eu consigo consolidar todos os dados da minha análise, né? Então, eu fiz um processo em que eu consigo, nesse meu workflow, né, já determinar de início ali no processo qual que é o valor desse contrato que eu estou negociando com o fornecedor, a categoria de fornecimento, né, que ele está entrando, condições de pagamento e logo aqui na sequência, olha que bacana, já tenho uma primeira integração,
nesse processo que é a integração no Google Sheets, né. Então, quando eu for avaliar esse fornecedor, além de solicitar os dados de mercado, né, além de fazer a coleta ali de informações sobre o comportamento dessa empresa no mercado, eu também posso consumir os meus dados internos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o valor do contrato que eu já tenho vigente com esse fornecedor. E essa informação eu estou buscando de uma fonte interna minha, né? Que nesse caso em específico é um Google Sheets. Né? Então, eu tenho super simples aqui uma base de fornecedores que eu tenho nada mais, nada menos que uma lista com os CNPJs, o valor de contrato vigente e algum comentário, né? Algum complemento interno nesse meu controle. Então, eu já consigo consumir essas informações aqui dentro da minha decisão, sem precisar ficar consultando externamente uma outra fonte de dados. Né? Unindo essa informação, na sequência, a gente já tem a nossa análise aqui de compliance, né? Então, novamente, eu estou consumindo aqui uma das nossas fontes de dados de compliance, né? Dos nossos blocos de dados de compliance, e eu já construí regras para que a plataforma, no momento que ela receber esses dados, ela já faça uma leitura, já faça uma interpretação, a aplicação da minha própria política e já me dê aqui a recomendação, seja de rejeição, seja de aprovação, né, de acordo com a política que eu parametrizei. Aqui nesse meu exemplo, eu tenho uma recomendação de rejeição, pois eu configurei na plataforma, né, de que no caso dessa empresa ter ali um número considerável, né, de ações cíveis, por exemplo, a plataforma já identifica e já me traz aqui essa recomendação. Ainda nessa minha esteira, eu tenho, depois da análise de compliance, a análise financeira desse cliente, desse fornecedor, perdão, e aqui eu vou olhar principalmente para a dependência financeira dele, né, que é um índice muito, é uma informação de grande valor, né, para esse tipo de análise. Então, eu vou cruzar o valor que eu tenho de contrato com esse fornecedor versus o faturamento dele para saber quanto que ele depende da minha empresa, né? Qual que é a dependência financeira dele com relação a mim, né? E aqui eu tenho que a minha dependência financeira foi de 2,12%. Então, portanto, dentro dos meus parâmetros, essa é uma dependência financeira considerada saudável e eu tenho uma recomendação de aprovação para seguir na esteira com esse fornecedor. Além dessas duas análises, né, de compliance e de saúde financeira, eu tenho também um questionário, que, mais uma vez, né, é uma fonte de dados ali externas que eu posso consultar diretamente com o meu fornecedor ou eu posso solicitar para uma outra área dentro da minha empresa para fazer o input dessas informações, né? Então, eu posso personalizar questionários, né? Pedir, por exemplo, fornecedor, me passa aqui os seus dados bancários, me passa aqui dados fiscais ou documentos mesmo. Na minha esteira, eu preciso de contrato social, eu preciso de certificado ISO, né? Então, tudo isso já fica aqui disponível também para que o próprio fornecedor ou que alguém dentro do mesmo time faça o upload dessas informações, né? Fazendo com que eu tenha, né, uma esteira super completa de análise e que eu tenha tudo o que é necessário para minha tomada de decisão, né? Então, avaliando todos os critérios recebidos, eu posso vir aqui aprovar a análise desse fornecedor na plataforma, né? E lembrando, né, que é bem bacana que fica sempre registrado todos os passos que foram dados, né, com relação a essa análise, né? Então, a gente tem uma linha do tempo que destaca aqui para a gente quando que a decisão foi iniciada, quais foram os insumos utilizados para fazer essa análise e, principalmente, né, quem fez a aprovação, pode colocar aqui comentários, né? Posso criar alçadas de aprovação de acordo com características aqui do processo, né? Então, uma forma bem bacana aqui de se ter tudo isso consolidado dentro da plataforma.
voltar aqui na página inicial. Pessoal, tudo bem até aqui? Espero que esteja claro aqui para todo mundo. E lembrando, né, a gente tem o nosso Q&A, então fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer comentário, pode ir mandando aqui para a gente, que ao final da rodada a gente vai fazer uns minutinhos aqui para essas respostas, tá joia? Vamos lá, então, voltando na nossa apresentação, né? Então, esse foi um exemplo ali de uma esteira de análise de fornecedores, e é legal que a gente sempre costuma trazer também alguns casos de clientes reais nossos. Então, utilizando estes recursos da plataforma, utilizando integrações e utilizando todas essas features, temos casos legais para compartilhar, que é, por exemplo, esse aqui que é um dos maiores players no ramo de alumínio do mundo, né, que é uma empresa que o spend total de fornecedores estratégicos ali, diretos e indiretos, somavam aí a mais de 35 milhões de dólares, e com o uso dessas features e desses recursos da plataforma, conseguiu atingir aí uma otimização de tempo mesmo de análise em 67%, né? Então, um ganho super bacana e uma otimização aí o time, né, para toda a alocação mais estratégica desses recursos. Joia. Vamos falar um pouquinho da área de crédito agora, né? Vamos falar um pouquinho desses desafios, né? Então, assim como a gente passou ali no comecinho, né? A área de crédito também passa por uma série de desafios no dia a dia, e pensando nas soluções, né? Novamente ali reduzindo a inadimplência, como? Novamente, com uma análise de risco robusta, padronizada, né, que seja capaz de olhar para todas essas frentes ali de um potencial cliente, né, ou de um cliente recorrente, né, que sempre precisa de crédito nas negociações. Comunicação com o time comercial, né, então resgatando um pouquinho do que foi trabalhado ali no último webinar também, os formulários automatizados, né, que visam dispensar um pouco o uso ali do e-mail, né? Hoje é muito comum a gente ver as empresas fazendo essa comunicação entre time comercial e time de crédito exclusivamente por e-mail. Então, esse recurso ele ajuda a gente a padronizar e automatizar essa comunicação. Complexidade no trabalho manual, né? Então, novamente, trazendo as integrações aqui para fazer o nosso enriquecimento com dados internos e tendo decisões construídas e com o SLA ali bem definido no motor de decisão. Vamos para a nossa demo de crédito para explorar um pouquinho de tudo isso na prática. E aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Então, como eu comentei, uma das principais dores ali já está naquela comunicação entre o time comercial e o time de crédito, né? Então, por que utilizar exclusivamente o e-mail para essa comunicação, se a gente tem a opção, por exemplo, de padronizar um formulário, né, para que do meu time comercial possa acessar esse formulário, passar o pedido ali para o time de crédito, já preenchendo as informações que são importantes e necessárias para essa análise, via questionário. E depois disso, receber ainda o retorno do resultado dessa análise, né? Se foi aprovada, se foi reprovada, por que que isso aconteceu, né? Então, vamos fazer uma simulação aqui com vocês. Esse é um exemplo desse formulário, né, que também pode ser integrado ao C360. E aqui eu já padronizei algumas questões, né, algumas perguntas que são mínimas para o meu time comercial me passar uma solicitação. Então, a primeira delas vai ser o nome do vendedor solicitante. Então, eu vou colocar aqui o meu nome, e-mail,
Qual o CNPJ? Se eu tenho um CNPJ. Tá? Deixa eu só pegar um CNPJ de exemplo aqui para gente. Hum, Deixa eu pegar aqui meu CNPJ. Telinha aqui, pronto. Epa, faltou um 3 no começo, prontinho. Tenho o meu CNPJ. Qual a razão social da empresa? Tipo de pagamento, vou marcar aqui um pagamento a prazo, forma aqui solicitada. Vou colocar 30, 60 e 90 dias. E o valor da venda, eu vou preencher como 50 mil. Joia. Então, o meu time comercial fez esse preenchimento, ele vai clicar aqui em enviar e automaticamente essa análise de crédito ela vai entrar ali na minha esteira. Né? Então, da mesma forma que a gente criou uma esteira padronizada ali para as análises de fornecedores, a gente cria também uma esteira para as análises de crédito. Né? Então, feito isso, eu vou vir aqui nas minhas decisões. E a gente vai ter acesso a todas as informações. Então, ó, uma telinha bem parecida com a tela de decisão que eu mostrei há pouco, no caso de compras. E aqui eu tenho, ó, como informação inicial, todos os dados que foram preenchidos ali pelo meu membro do time comercial, né? Então, de novo, o e-mail do solicitante, quem que é o vendedor, o tipo de pagamento, a forma de pagamento que foi solicitada, né? O valor da venda, e isso já deu início a toda a minha esteira de análise. E nesse caso, ó, novamente, a gente traz de novo aqui a integração como uma fonte externa ali de dados, né, trazendo dados para enriquecer a minha decisão. E nesse caso, eu tenho aqui, ó, a data da última compra que esse cliente fez conosco, o valor dessa última compra, o limite de crédito disponível hoje para ele e também um comentário, né, que foi feito conforme o histórico desse cliente. Né? Então, a gente tem aqui, o cliente desde 2005, um compra recorrente, um excelente histórico de pagamento. Né? Então, informações super importantes aqui que são de histórico da empresa, né, que podem ser utilizadas para compor a minha decisão. Na sequência, eu tenho a minha análise financeira, né? Então, com base também em um dos nossos relatórios, eu já montei aqui uma fórmula que vai olhar para o meu score comercial, que vai olhar para a pontualidade de pagamentos dessa empresa, que vai olhar para a relação ali protestos versus faturamento, pagamentos em atraso, e com a combinação de todos esses itens, vai me compor aqui um score próprio, né, um score que eu determinei com aqueles pontos que são mais relevantes para a minha empresa. E eu já tenho aqui a minha nota final. Né? Então, eu configurei para que, ó, sempre que esse cliente ele tiver uma nota acima de 60, eu tenho uma recomendação de aprovação. E aqui o meu resultado foi uma nota 80, que me permite aqui ter essa visualização clara do cenário e também de tomar a minha decisão final com base aqui em todos esses históricos. Então, novamente, vamos aprovar. Vou aprovar aqui. Legal, e eu tenho mais
uma decisão aqui processada e, de novo, com todo o meu histórico de tomada de decisão registrado. E tem mais um fator super importante, pessoal, que aí pode se aplicar tanto para o cenário de crédito quanto para o cenário de compras, que é a integração após o encerramento da decisão, né? Então, a partir do momento que aqui na plataforma eu já tomei a minha decisão, seja uma aprovação, seja uma rejeição, eu também posso levar esse status de volta para algum outro sistema, seja o seu ERP, seja o seu CRM, né, qualquer sistema que você precise que essa informação, né, que esse resultado da análise, ele seja refletido. Então, essa é uma modalidade super bacana também, a partir do momento que a decisão está tomada, é o que a gente chama de integração aqui via webhook. Então, essa aprovação, ela se torna um gatilho para que os dados da decisão sejam enviados ali de volta para o ERP ou de volta para qualquer outro sistema aí de dentro da empresa. Então, também é um fator que ajuda bastante no ganho de tempo no dia a dia, né, na otimização das atividades, tanto das equipes de crédito como das equipes de compras, né? E, novamente, nesse cenário de crédito, né, também temos um case super bacana, dessa vez aí um dos maiores players do ramo de embalagens do mundo, e com o uso da esteira de crédito, do motor de decisão e com os dados CLDB, conseguiu aí 1,1 milhão de dólares, né, reduzindo a inadimplência da sua carteira de clientes e também com a automatização desse processo, né, uma redução no SLA de análise aí em 75%. Também um case super bacana aqui de se compartilhar. Pessoal, e para fechar, é importante aqui reforçar também que os exemplos que eu mostrei hoje, eu utilizei muito o Google Sheets, utilizei ali o formulário, né, tenho a opção de fazer a minha integração de retorno, mas que tudo isso pode ser customizado de acordo com a necessidade de cada empresa, né? Então, da mesma forma que eu usei aqui o Google Sheets como a minha fonte de dados para minha integração, eu posso estar falando de um Salesforce, eu posso estar falando de um ERP, né, um Business One, um SAP for HANA, um CRM, né, como o HubSpot ou o próprio Salesforce. Então, são muitas possibilidades que a gente pode trabalhar para promover cada vez mais a otimização desse processo, né? E é importante, principalmente, né, essas conversas, para que a gente busque cada vez mais a otimização aqui do processo como um todo. Joia aqui, pessoal? Muito bom. Bom, vamos para o nosso Q&A. Então, vou dar uma olhadinha aqui o que temos de perguntas. Deixa um segundinho. Estão chegando algumas perguntas aqui. Vamos lá. Ó, a primeira delas, eu tenho aqui, o formulário de crédito pode ser customizado? Sim, com certeza, tá? Esse formulário de crédito, né, ele pode ser customizado, definindo quais as informações que são necessárias para você durante a sua análise, né? Esse foi um exemplo que a gente criou, considerando o que é mais recorrente ali nesse formato, mas com certeza a gente pode customizar ali, trazendo aqueles itens que realmente fazem aí a diferença para o processo de vocês. Joia? Hum. Ó, tenho mais uma perguntinha aqui. O meu ERP é TOTUS. Consigo integrar?
Bacana, boa pergunta, né? E considerando que é TOTUS, a gente sabe que a TOTUS tem ali diversos produtos diferentes, né, dentro do portfólio deles. Então, o ponto de partida aqui é saber se esse ERP ele possui ali uma interface de consumo, né? Seja uma API, seja um web service, que a gente possa bater para buscar essa informação para dentro do C360, né? Então, com certeza a gente pode auxiliar nesse entendimento, né? Então, é válido aqui saber, então, qual é exatamente esse ERP em questão, né? Porque a TOTUS tem vários produtos ali no portfólio, mas, via de regra, esse sistema tendo uma interface de consumo, super tranquilo, dá para integrar, dá para eleger ali esses dados que são importantes para esse histórico e trazer tudo isso para dentro do C360, tá legal? Show de bola. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Uhum. Mais uma. Como faço para saber se o meu sistema interno pode ser integrado ao CIAL 360, tá? Então, essa pergunta vai um pouquinho de encontro ali com a última, no sentido de saber se o seu sistema tem essa interface de consumo, né? Então, você pode consultar ali o seu time, o seu time técnico dentro da própria empresa, ou consultar o próprio fornecedor, né, desse ERP, seja ele TOTO, SAP. Tem alguns que a gente já conhece ali de praxe, né? Hoje em dia, como é cada vez mais comum o uso de integrações, né, para otimização de processos, cada vez mais os sistemas têm se modernizado e têm tido recursos para disponibilizar esses dados em uma API aberta, né? Se fala hoje muito hoje da API REST, que é o formato mais moderno ali, mais fácil de integração que se tem no mercado hoje, né? Então, esse é o caminho, né? Consulta ali o seu time responsável pelo ERP dentro da sua empresa, ou consulta diretamente com a própria empresa e com o fornecedor do ERP. Mas grandes chances que sim, tá? Hoje, cada vez mais, as empresas têm essa interface de consumo disponíveis para serem utilizadas. Mais uma perguntinha. Ó, antes da integração entre a CIAL e o ERP, é possível incluir uma etapa de aprovação dos gestores? Sim, é possível sim. Na construção do workflow, todas as etapas, elas são personalizáveis, tá? Então, na verdade, vocês que vão escolher exatamente cada etapa e quando que elas acontecem. Então, se antes de mandar a minha decisão final lá de volta para o ERP, vocês precisam de uma aprovação intermediária de um gestor, ótimo, a gente inclui ali uma etapa intermediária para fazer essa aprovação. Se antes de buscar a informação lá no RP para enriquecer a minha decisão, eu preciso de uma etapa anterior, posso também. Tá? Então, é importante ter em mente que essas etapas do workflow, elas são personalizáveis, tá? De acordo com a necessidade da empresa. Mais uma pergunta. No formulário de pesquisa ao fornecedor, podemos inserir questões de LGPD? Podemos inserir o tipo de pergunta que for necessário para vocês.
tá? Então, ali no formulário que eu mostrei para vocês, né, naquele questionário, eu coloquei algumas opções de fazer o upload de documentos, né? Mas também existe a possibilidade de eu anexar um documento para que o fornecedor faça o download, dê um de acordo ou faça uma assinatura e devolva esse arquivo assinado para vocês, tá? Então, isso pode ser aplicado em diversas necessidades também. Então, posso colocar questões relacionadas ali nossa, me fugiu a palavra, confidencialidade de dados, posso colocar questões para coletar documentos específicos desse fornecedor, ou dados específicos ali, como eu coloquei a questão dos dados bancários, né? Então, novamente, o formulário em si, em qualquer etapa do processo, ele também é personalizado. Olha, uma pergunta bem bacana aqui também, ó. Minha empresa avalia fornecedores a nível global. Conseguimos padronizar todo o processo de onboarding e homologação utilizando a mesma metodologia e ranking com vocês? Muito bacana essa pergunta, e sim, tá? Então, sim, porque, de novo, mencionando, nós somos a maior base de dados comerciais do mundo, então estamos presentes em mais de 250 mercados diferentes, e quando a gente olha para algum dos nossos produtos específicos, ali eu vou usar o relatório BIR como exemplo, esse é um relatório que está disponível, que está presente a nível global e que possui indicadores de risco que são ali padronizados para se ter essa base global também. Então, ali o indicador de risco é uma ótima opção de se padronizar uma esteira de homologação de fornecedores, né, a nível global. Então, sim. Ó, mais uma perguntinha aqui. Olá, não tenho o C360 e estou conhecendo mais detalhes da plataforma. Hoje, uma das minhas maiores dores é a falta de confiança na análise. Pelo que entendi, você consegue digitalizar o processo todo seguindo a minha política interna, certo? Pode dar mais detalhes sobre isso? Certíssimo. Tá, então, o princípio ali do motor de decisão, né, no CIAL 360, é justamente trazer o seu processo de análise, né, a sua política de análise para dentro de uma plataforma onde fique tudo concentrado em um mesmo lugar e principalmente auditável, pessoal. Então, uma vez que a gente elege como que inicia a nossa decisão, que tipo de dado que eu vou utilizar para enriquecer esse processo de decisão, né? Então, estou falando aqui dos relatórios CIAL-DIB, estou falando das integrações, né? De onde eu vou coletar esses dados para embasar minha análise e, principalmente, onde eu vou colocar, como que eu vou configurar a minha política. Então, se a sua empresa hoje já possui uma política de análise que vai olhar para pontos específicos ali desse cliente ou desse fornecedor, é o que a gente vai trazer para dentro da plataforma, né? Para que você tenha esse processo, porém estruturado, organizado e auditável, tá? Esse é o principal ponto aqui também. Pessoal, então, super obrigada aqui pela interação, foram ótimas perguntas. A gente está aqui no último minutinho.
Eu tenho só uns últimos recadinhos aqui para vocês, para a gente fechar a rodada de hoje, né? Então, o primeiro deles é que essa rodada ela foi gravada, tá? Então, ela vai ser enviada por e-mail aqui para todos os participantes, né? Vocês vão poder revisitar, vão poder tirar qualquer dúvida e principalmente entrar em contato conosco se precisar qualquer esclarecimento adicional, tá? Se você ainda não tem o C360, né, acessa o QR Code que eu tenho aqui. Deixa eu até passar minha próxima tela. Ótimo. Então, aqui eu tenho os dois QR Codes, né, tanto para o Cial 360 numa aplicação mais de crédito, quanto o Cial 360 para as frentes de supplier, né, fiquem à vontade, conheçam, nos contate, a gente está super à disposição aqui, muito animados para ter o contato de vocês. E, principalmente, siga-nos nas redes sociais, né? Então, também tenho os links aqui, os QR Codes aqui de Instagram e do LinkedIn. Né? Estamos totalmente à disposição, podem mandar mensagens ali para a gente. E, novamente, muito obrigada aqui pela presença de todos. Até o próximo webinar e uma ótima semana para todo mundo. Pessoal, obrigada. Tchau, tchau.